O infelizmente corrido final de Dollhouse, ainda que tenha sido impecável nos mais diversos aspectos, ainda nos deixou muitas pontas soltas, sendo uma delas a verdade sobre o Huri. Tipo, véi, olha pra isso, que é essa? Nesse vídeo eu trago fatos, evidências e teorias sobre o Huri que futuramente podem ou não vir a ser comprovadas, sendo verdade ou mentira. E se você não sabe o que é Dollhouse, por que você clicou nesse vídeo, véi? Vai ver meu vídeo sobre o porquê Dollhouse é uma obra prestigiada e depois voltar pra cá. Vai lá, vai. Primeiramente, vamos entender o que de fato é o Huri. Inicialmente, na primeira temporada, não sabemos absolutamente nada sobre o Huri, é sério. A gente sabe nada sobre ele. Só temos uma descrição muito rasa sobre ele, o guardião da Casa Coruja, uma cabeça de coruja que está presa à porta da casa da Ada e que pode criticar. Dando o que você usou quando estava escrevendo esse personagem? Mas é a partir da segunda temporada que as coisas começam a ficar interessantes, porque no episódio Bate na porta do Huri, enquanto o Huri tentava ajudar King na sua crise de identidade, ele nos conta como os habitantes de Boiling Isle surgiram a partir dos restos mortais do Titã. Que nojo. E ele também nos apresenta o conceito dos 3Bs, que é basicamente a classificação em que todos os demônios de Boiling Isle se encaixam: Bug, ou inseto, Beast, ou bestas, e Biped. E ele também confirma que ele mesmo é da classificação Bug, inseto, já que, segundo ele é um tipo de minhoca esquisita. Bota esquisita nisso. E ainda nesse episódio, nessa mesma cena, nos é mostrada a anatomia do Huri, mas eu não acho que isso seja tão importante assim pra esse vídeo. De início podemos pensar, ok, o Huri é só uma espécie esquisita de Boiling Isles, e eu concordo. Por mais curioso que eu sempre estive desde a primeira aparição do Huri para saber mais do passado dele, principalmente da espécie dele, eu nunca pensei que fosse nada demais, eu sempre imaginei que o personagem fosse só um meme dentro da série mesmo. Só que no último episódio de Dollhouse, Watching and Dreaming, ou Assistindo e Sonhando, quando vemos o espírito do pai do King, o titã que forma Boiling Isles, vemos um indivíduo da mesma espécie do Huri saindo do olho dele, o que por si só já fez vários fãs começarem a criar teorias e perguntar a Dana Terrace, a criadora da série, sobre a origem do Huri, coisa que ela estranhamente se recusou a falar sobre, e foi aí que a curiosidade e o mistério realmente começaram. Em do episódio na parte do Huri, além de confirmar que a sua classe, no caso Bugs, tem um pouco de magia assim como as bruxas e demônios bípedes, ou seja, Huri tem magia dentro dele, mais pra frente do episódio, Emmett diz isso aqui: demônios de casa ficam assim depois de alguns milhares de anos. O que nos confirma que ou o Huri é estranho até pra espécie dele, ou ele tem milhares de anos, e por mais que essa primeira opção seja muito plausível, eu vou levar a primeira mais em conta por um simples motivo: o frasco de sangue de titã presente no mundo humano, que vemos Belus ou Philip tirando da Terra no episódio Thanks to Them, ou graças a eles, o primeiro episódio da terceira temporada de Dollhouse, muito provavelmente deixado lá pelos irmãos Witchbane, ou então talvez pela própria Evelyn, a considerada por muitos a primeira Clawthorne ancestral de Ida. Nesse frasco vemos a cabecinha de uma coruja, mas não qualquer coruja, uma muito parecida com Huri. E de primeira você pode pensar que não tem nada a ver, já que a própria Dana Terrace já confirmou que aves são os palismãs da família Clawthorne, e de fato, todos os membros da família Clawthorne tiveram pássaros como palismãs, a Evelyn com o cardeal vermelho, no caso o Flapjack, Ida com o Albert ou Corujoão, sua corujinha, obviamente, Lilith com um corvo, ainda sem nome revelado, Gwendolyn com uma águia, no caso Hawksley, e Del com um cardeal amarelo, Toast, ou Torrada. E até Hunter, que faz parte indiretamente falando dessa família, teve dois palismãs, ambos eram pássaros, Flapjack, o mesmo palismã da Evelyn séculos atrás, no caso um cardeal vermelho, e Waffles, um gaio azul. Então não me surpreenderia se aquela tampa no frasco do sangue do titã no reino humano tivesse inspiração na espécie do Huri, ou até mesmo no próprio Huri, e reforça a teoria que o Huri tem milhares de anos, ou pelo menos uns 400 anos de idade. Outras habilidades evidentes em Huri são sua capacidade de tirar sua própria pele, o que eu acho que é a coisa mais normal que ele já fez na série inteira. Ele também pode se desconectar do resto do seu corpo, no caso a própria casa da coruja, e dá pra confirmar isso por causa das veias e órgãos que vemos na porta da casa quando ele faz isso. Essa primeira teoria não é minha, eu peguei do canal The Third View, e ela diz que Huri seria uma espécie de portal de Boiling Isles pro reino humano, já que, como vimos, Huri é da classe inseto. E tinha um indivíduo é muito bom, né? Eu tô parecendo que eu tô falando de alguém. Um indivíduo, um elemento, um indivíduo da espécie dele no olho do titã morto. O que pode nos levar a pensar que Huri é um parasita, que se alimentaria dos restos mortais do Titã. E o que faz parte dos restos mortais do Titã? O seu sangue, que como vimos no episódio da segunda temporada Eclipse Lake, ou Lago do Eclipse, quando esse sangue é misturado com a água, ele cria rupturas entre os dois reinos. Ou seja, sangue do Titã mais lágrimas do Huri poderia fazer ele agir da mesma forma que um portal. E um fator que sustenta essa teoria é o posicionamento do Huri na porta da Casa Coruja, que é exatamente o mesmo que o olho na porta portal. Mas essa parte eu acho que é só estética mesmo. E se essa teoria for mais verdade, qualquer um poderia ser um portal, já que todos os seres vivos têm água em seus corpos, basta ingerir um pouco de sangue de titã, fora que essa teoria não fala exatamente sobre o que é o Huri ou a sua origem. Mas agora vamos para algumas das minhas teorias.
primeira diz que o Huri seria tipo uma herança da família Clawthorne, já que não vemos nenhum outro indivíduo da espécie dele. Ah, mas aquele Huri no olho do Titã, chegaremos lá. Acalma essa ansiedade. Como eu disse, aquele frasco de sangue de Titã no reino humano tem exatamente a mesma face do Huri nele. E levando-se em conta mais o fator anterior, o Huri poderia ter sido criado através da magia dos Clawthorne, e pode ter sido passado de geração em geração. E eu não acho que pode ter sido Evelyn quem o criou, já que se o que Emmett disse estiver certo, Huri tem mais de 1000 anos e Evelyn viveu há apenas alguns séculos atrás. Agora, sobre o Huri no olho do Titã, provavelmente aquela seria uma representação do próprio Huri, que, se for parasita, como várias teorias dizem, ele estaria realmente alimentando o corpo morto do Titã, mas não acredito muito nessa teoria. Pra falar a verdade, eu prefiro bem mais a próxima, que diz que a espécie do Huri existe desde antes da morte do Titã, e podem ter sido os arquivistas que criaram eles, já que, como vemos no episódio Nos Confins do Mundo, os arquivistas convenceram milhares de bruxos a matarem os titãs, quando eles se provaram mais fortes que os próprios arquivistas. E após a morte deles, os arquivistas podem ter criado seres para fazer a decomposição do corpo dos titãs. Quem seriam esses seres? A espécie do Huri. Sinceramente, eu não acredito muito nessa parte da teoria da espécie do Huri ter sido criada pelos arquivistas, mas independente se foi ou ela já existia, o que importa é que enquanto eles estavam decompondo os restos dos titãs, ou melhor, do nosso titã, que forma todo o arquipélago de Boiling Isles e suas cidades ao redores, a espécie do Huri teria criado os primeiros resquícios de vida em Boiling Isles e, por isso, seriam tratados como uma espécie de entidades, quase como deuses, talvez. Por mais que eu acredite que eles sejam tratados mais como anjos, mas todo esse misticismo ao redor deles seria muito antigo e teria se perdido ao decorrer do tempo, já que ninguém trata o Huri como se fosse uma entidade mega poderosa, muito pelo contrário. Ele está tratado como um pateta mesmo pela maioria das pessoas, e um personagem cômico para tirar umas risadas do público. Mas eu acredito que isso tudo pode ter sido culpa do próprio Belus, que, sendo a clássica representação de um homem que se diz de bem e cristão, muito provavelmente, ele teria acabado com toda essa visão ao redor da espécie do Huri, junto com a própria espécie do Huri, que teriam sido vítimas de caçadas incentivadas pelo próprio Belus. Mas ele não teria conseguido aniquilar totalmente sua superstição das corujas, já que aparentemente elas são consideradas bem poderosas dentro do universo de Dalhouse. A maldição da Ida é uma coruja bestial, no teto da casa coruja tem uma gravura de uma coruja mística que aparentemente só tem um olho, e isso passou despercebido por muita gente, mas por mim não. Além de que no episódio Sangue Novo, Alma Velha, último da primeira temporada, vemos que Belus pede a Lilith que ela destrua Albert, o talismã da Ida. Mas isso não faz o menor sentido, porque, como vimos, até aquele momento Belus precisava constantemente consumir magia dos talismãs para manter o controle da sua maldição. E levando em conta que naquele momento, a madeira de Palistron, que é responsável por fabricar os talismãs, estava muito escassa em Boiling Isles. Então esse desperdício não faria sentido, ele deveria ter consumido a magia do Albert assim como ele fazia com todos os outros talismãs, a não ser que tivesse algum motivo para ele não fazer isso, como por exemplo se envolver com algo que era considerado naquele mundo sagrado. E curiosamente não achei absolutamente nada sobre o Huri na versão beta de Dalhouse, o que teria ajudado muito para essa teoria. Mas por falar na versão beta de Dalhouse, você já quer saber mais sobre ela? Se a resposta é sim, então é o seu dia de sorte, porque recentemente eu fiz um vídeo explorando ela mais a fundo e mostrando os conceitos iniciais da série. Mas se você não conhece Dalhouse, só tá vendo esse vídeo para se entreter, mas acabou se interessando pela série, eu também fiz um vídeo apresentando ela e falando por que ela é quase perfeita. Aqui na descrição vai estar uma playlist com esses dois vídeos, você pode maratonar os dois e ver outros vídeos aqui do canal, você também pode gostar. Mas infelizmente não temos muitas informações ao redor do Huri, então consequentemente não conseguimos criar muitas teorias, mas eu fiz meu máximo e espero que tenha sido suficiente para te entreter até o fim do vídeo. Espero que tenha gostado, e se você conhece o YouTube, sabe da importância que o seu like e sua inscrição tem pra mim, se puder compartilhar o vídeo e comentar alguma coisa aqui embaixo também seria de grande ajuda. Por sinal, me conta suas teorias sobre o Huri, o que você acha que ele é, qual a origem dele, por que a gente não vê outros da espécie dele na série. Mas enfim, muito obrigado por me ouvir, mas por hoje eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.